Oi pessoal, bom dia, professor Rafael de História, tudo jóia? Vamos lá, dar continuidade para mais aula aí. Nós estamos a todo o vento, tá rendendo bem, espero que vocês estejam assistindo os vídeos, né? A gente faz com muito carinho para que o conhecimento possa continuar passando. Vamos torcer para essa pandemia passar logo, para a gente conseguir voltar para a aula na sala, mas enquanto não puder vai ser desse jeito. E eu acho que está funcionando. Espero que vocês estejam assistindo os vídeos, né? E qualquer dúvida eu estou aqui à disposição para ajudar. Nós já trabalhamos esse ano, nós estamos em abril, nós já mexemos com a semana 1 e a semana 2 do PET. Então, cada uma dessas semanas eu gravei um vídeo lendo, explicando, comentando cada uma das atividades dos textos das atividades. Eu li tudinho, tá aí, salvo para vocês, tem um canal meu no YouTube que eu abri só para gravar esses vídeos, ok? Eu nem queria montar o canal não, era só um lugar para deixar. Além desses vídeos, eu gravei outros também explicando a matéria desse PET. Então, o PET da semana 1 e 2, além de eu ler o PET e explicar, a matéria dele eu gravei um vídeo explicando a matéria. Então tá tudo aí à disposição para vocês assistirem. Tudo da semana 1 e da semana 2, ok? Na semana passada eu gravei um vídeo para vocês explicando como eu li, como eu fiz com o PET, né? PET da semana 1 e 2, eu li a prova diagnóstica, aquela prova importante que eu expliquei para vocês no áudio, no WhatsApp, que era muito importante fazer, espero que vocês tenham feito. Eu li a prova de história, expliquei ela, toda a prova de diagnóstica direitinho. Espero que vocês entenderam, espero que vocês tenham feito e feito direitinho, ok? Qualquer dúvida eu estou aqui para ajudar também. Hoje nós vamos focar para a semana 3 do PET, ok? Semana 3. O que nós vamos fazer? Hoje, terça-feira, eu vou explicar a matéria, ou conteúdo. Explico direitinho para vocês. E na sexta-feira eu leio e explico o PET. Que aí junta a explicação da matéria com a explicação do PET, dá para fazer, direitinho e entender a matéria. Tranquilo? Então a gente já está no PET 3 e o tema dessa semana é Independência da América Latina, ok? Vamos primeiro aqui entender o que é ser latino. Pra você saber o que é América Latina, você tem que saber quem é latino, né? Latino é aqueles que falam uma língua que veio do latim. Ih, professor, não entendi. Ué. Lá em Roma, na história, lá da matéria do 6º ano do Império Romano, eles tinham uma língua chamada latim. E essa língua vai dar origem a outras línguas. Por exemplo, o nosso português que a gente fala, ele veio do latim. O espanhol veio do latim. O francês veio do latim. O italiano veio do latim. Então todo mundo que fala português, que fala espanhol, que fala francês ou que fala italiano, é um latino. Você pode ver que um italiano falando, um espanhol falando, dá para entender. Você pode não saber tudo direitinho, mas você consegue entender o que ele está falando. Por que dá para entender? Porque a base da língua dessas 4 línguas é a mesma, é o latim. Coisa, por exemplo, se você ouvir alguém falando alemão, não dá para entender nada, porque a fonte de origem do alemão é uma outra fonte, então não faz o menor sentido pra gente. Dizem que quem fala inglês aprende alemão como quem fala português aprende espanhol. Parece que o alemão e o inglês têm um vínculo maior, igual o português e o espanhol têm um vínculo maior. Então todo mundo acha que fala espanhol. Por quê? Porque a base é a mesma. Então deu para entender? Então a gente está falando aqui da América Latina. Então o que é a América Latina? São os países que falam ou português, ou espanhol, ou francês, ou italiano. Praticamente todo mundo. Tirando os Estados Unidos que fala inglês. E olha que metade dos Estados Unidos, a parte de baixo, ainda fala espanhol. Então uma parte lá ainda entra. O Canadá, uma parte fala francês, que também entra. Então quase que a América inteira, a gente pode chamar de América Latina. Ok? Aqui no caso mais específico, a gente vai falar mais da Espanha, dos países que falam o espanhol, das colônias espanholas. Ok? Então começa lá no finalzinho, que é a Argentina, o Chile, e vai até lá em cima, que é o México. Você pode ver que quase todos os países aqui da América falam o espanhol. Tirando o Brasil, que fala português. Metade dos Estados Unidos que fala inglês, porque a outra metade fala espanhol também. E no Canadá, que uma parte fala inglês e outra parte fala francês, o resto tudo fala espanhol. Então essa América a gente chama de América Espanhola. Ok? Por quê? Porque fala o espanhol. Não é à toa que até hoje todos eles são. Se você vai no Chile, se você vai no Peru, se você vai na Venezuela, se você vai na Guiana, se você vai no Caribe, todos eles falam espanhol. Se você vai em Cuba, todo mundo fala espanhol. Se você vai no México, fala espanhol. Entendeu? Então, todos esses países faziam parte da colônia espanhola, enquanto o Brasil fazia parte da colônia portuguesa. Ok? Mas aí o Brasil é uma história específica que a gente vai falar em outro vídeo. Então você pode ver
Põe, editor, o mapa da América, fazer favor. Põe, editor, editor! Isso, olha aí. Isso aí é o mapa da América inteirinha. Lá de cima, lá do Canadá, até aqui embaixo, que é o Chile, a Argentina, tá? Olha, todos esses países aí, quase todos falam espanhol. Então você imagina um país lá na Europa, que é a Espanha, que é desse tamanho, é maior que Portugal, mas não deixa de ser pequenininho também. Controlando todo esse território, é muito difícil de controlar. Portugal já tinha dificuldade de controlar o Brasil, você imagina a Espanha controlar todo esse terreno, entendeu? Então eles vão criar um negócio chamado vice-reinos. Então ele vai dividir esse território todo em 4 partes, para poder facilitar. Que nem no primeiro vídeo lá na aula eu falei que a história é dividida em 5 partes, para poder te facilitar a entender a história. Para eles administrarem essa colônia que era tão grande, é dividida em 4 partes. O nome delas uma é chamada Nova Espanha, que é uma parte. Outro vice-reinado é o vice-reinado do Peru, que é o país que a gente chama hoje de Peru. Outro chama Nova Granada. E o outro, Rio da Prata. Então, pegaram todo esse terreno que era deles e dividiram em 4 partes, porque cada parte dessa você põe um vice-rei. O rei da Espanha é o reizão, o poderoso, o reizão manda-chuva. Mas essas 4 regiões, cada um tinha um vice-rei. Porque cada um administraria o seu pedaço. Vai ficar mais fácil de gerenciar esse território tão grandão, ok? Fácil de entender. É tipo mais ou menos hoje, não é igual, mas é parecido, tipo presidente e governadores. O presidente do Brasil, ele manda no Brasil todo. Só que tem o governador de Minas Gerais, o governador de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro, o governador do Espírito Santo, por exemplo. Então, o presidente manda em tudo, mas o governador de Minas Gerais gerencia Minas, o de São Paulo gerencia São Paulo, o do Rio de Janeiro gerencia o Rio de Janeiro, e por aí vai. Então é mais ou menos essa lógica. Rei e o vice-rei. Presidente, governador. A lógica é a mesma. Outra coisa, dentro dessa colônia aqui na América dos espanhóis, não é igual hoje em dia, que hoje você pode ser o que você quiser. Você nasceu numa família que todo mundo é pedreiro. Se você quiser ser engenheiro, você pode ser. Se você quiser ser jogador de futebol, você pode ser. Se você quiser ser astronauta, você pode ser. Você vai ter que estudar, correr atrás, mas você pode ser. Naquela época não era assim. Naquela época você nasceu numa família que mexe com... Você vai ficar nesse meio. E como é que eram essas divisões da sociedade, ok? Então vamos lá. Aqui na colônia espanhola, existiam os chapetones, os crioulos e o restante do povo. Então se você nasceu chapetone, você é um chapetone. Um crioulo, você é um crioulo. O restante da população, o restante da população. Interessante, esse crioulo, a gente tem aqui uma forma negativa, né? É racista, que hoje em dia é crime e tudo mais. Esse crioulo deles não tem nada a ver com o crioulo que a gente usa de maneira negativa, que até é contra a lei, né? É racismo bravo e hoje em dia vai até cadeia. Mas o termo crioulo daquela época não tem nada a ver, ok? Então vamos lá. Primeiro, chapetones. Chapetones eram os caras que vieram lá da Espanha e mudaram aqui para a América, mas eles são espanhóis, eles nasceram na Espanha. Então é a classe mais privilegiada. Os cargos mais importantes, a galera que mais ganha dinheiro são os chapetones. Por quê? Porque eles simplesmente nasceram na Espanha. Ah, professor, mas é injusto. Não é questão de injustiça, é questão que é assim que as coisas funcionavam. A metrópole é a Espanha. Esses países daqui são todos colônias. Se o cara é de lá, em teoria ele é superior aqui. Hoje em dia a gente acha isso errado, eu concordo que é errado, mas naquela época era assim que eles pensavam. Então a classe chapetone, eu acho que tem uma pergunta no seu pet lá de sexta-feira que eu vou ler sobre isso. Quem é um chapetone? É a classe mais poderosa, que é as pessoas que nasceram na Espanha e que vieram viver aqui na América Espanhola, ok? A segunda classe é os crioulos, tá? Então foi igual eu falei. Aqui no Brasil tem um xingamento muito parecido com essa palavra, mas que é ilegal, é contra a lei, é racismo e tudo mais. Para eles, crioulos são as pessoas que descendem de espanhóis. Se os chapetones são pessoas que são da Espanha e vieram viver aqui, os crioulos são filhos de pessoas que vieram para cá. Então você imagina, José nasceu na Espanha. José, com 30 anos de idade, mudou para cá, para a América. Está vivendo aqui, ele é o administrador lá do estado. Ele é um chapetone. José casou com Maria e teve um filho chamado Antônio. Antônio, ele é filho de um cara rico. Mas o Antônio nasceu aqui na América. Então ele é um crioulo. Entendeu? Simplesmente porque ele é filho de um cara lá da Espanha. Mas ele nasceu aqui, na América. Então ele é um crioulo. E o pai dele, que nasceu na Espanha, é um chapetone. Beleza? Ele continua sendo um cara poderoso, mesmo sendo um crioulo inferior ao chapetone, mas ele é filho do chapetone, então ele tem um poder, mas ele é inferior. O chapetone, de acordo com a sociedade da época, era superior a ele.
entendeu? E depois disso é o restante da população. Quem não tem vínculo nenhum com a Espanha, que não tem pai espanhol, que não tem avô espanhol, que simplesmente nasceu aqui, é o restante da população. Então, se você nasceu nessa classe de o restante, você vai ser o restante o resto da vida. Se você nasceu na Espanha, você veio para cá, você é um chapetone. Se seu pai, seu avô é um chapetone, você é um crioulo, entendeu? Então você não tem escolha. Ou você nasceu filho dele, ou você nasceu na Espanha, ou você é um cara normal. Beleza? Você não tem escolha sobre isso. Bom, e com relação à independência, né, esses países vão ficar independentes. Né? Então, igual no mapa que eu acabei de mostrar agora há pouco, você pode ver que agora tem vários países. Chile, Argentina, Peru, Venezuela, Guiana, Colômbia. Não era uma colônia só, por mais que tinha 4 vice-reinados, era uma colônia só. Era todo mundo ou crioulo, ou chapetone, ou povão. Você entendeu? Só que, bem parecido com o que aconteceu no Brasil, vai acontecer lá também. Aqui no Brasil, o que aconteceu? Napoleão Bonaparte, que é o cara que acaba com a Revolução Francesa e que domina a França, ele vira o imperador francês, ele domina a Europa inteira. E quando ele vai invadir Portugal, a família real portuguesa vem para o Brasil. E isso começa o nosso processo de independência. É aí que o brasileiro vai gostar mais dessa liberdade que vai ter e vai conseguir a independência. Uma coisa parecida, não é igual, mas parecida acontece na Espanha. A Espanha também não gosta de Napoleão. Então Napoleão invade a Espanha, tira o rei da Espanha e coloca um parente dele no lugar do rei. Entendeu? Então agora a Espanha pertence à França. Então a França quer invadir as colônias aqui da Espanha para ser colônias francesas. É óbvio, ele manda na Espanha, então ele manda nas colônias. Entendeu? Só que as colônias não vão aceitar. E existe um mar enorme, que chama Oceano Atlântico, que separa o Napoleão das colônias. Uma coisa é ele invadir a Espanha. A França está aqui, a Espanha está aqui. Chegou. É muito perto. Agora atravessar o mar, para esse tanto de colônia que eu te mostrei, é outra coisa. Então o que aconteceu? As pessoas que viviam aqui na colônia não queriam ser colônia. Você vivia lá na Colômbia, você queria fazer o seu país. Você não queria pagar imposto para um outro cara lá do outro mar, sendo que você podia pagar para cá para você ter um país melhor. Então eles queriam sua independência, igual o Brasil queria dele. E como a metrópole agora estava sob domínio de outro país, eles estavam brigando entre eles. Ele falou, é agora que eu consigo minha independência. E aí os povos de cada região começam a brigar e falar, agora eu sou independente. E aí começam a surgir os países que a gente conhece. Colômbia, México, Venezuela, essa galera toda, entendeu? A questão toda é que existe uma diferença deles com o Brasil, é que o Brasil conseguiu manter o país. Olha de novo aquele mapa que eu postei. O Brasil é enorme. A gente é um país gigantesco. Agora, na América Espanhola, era lá de cima até aqui embaixo, podia ser um paizão também enorme. Só que eles não conseguiram fazer isso. Por exemplo, sempre os crioulos que eu acabei de falar, que é o pessoal que era filho de espanhol, mas que nasceu aqui, eles aos pouquinhos vão fazer as revoluções para conseguir independência. Em vez de se juntarem e montar um paizão, não. Cada região, cada grupo de crioulos, desses líderes, queriam montar o seu próprio país. E aí montou aquele tanto de país pequenininho que a gente vê hoje em dia, que é esses países todos que eu já falei 70 vezes, ok? Eu não vou entrar nesse momento específico em cada independência não, porque são muitas independências. Provavelmente o Pet vai pedir para poder falar algumas delas, por exemplo, o Haiti. O Haiti conseguiu sua independência com escravo. Os escravos fizeram uma rebelião, os escravos mesmo, matou os senhores, expulsou os outros e eles tomaram conta do país e transformou no que a gente chamou de Haiti. Então cada país na América Espanhola teve uma independência diferente. Então provavelmente o Pet deve falar de algumas, do México, alguma coisa assim, mas quando chegar na vez deles eu falo, beleza? Então de maneira geral foi isso, foi assim que a América Espanhola conseguiu sua independência. Qualquer dúvida estou à disposição para ajudar, qualquer pergunta eu estou aqui para auxiliar vocês, beleza?